Assim, pronto, estamos ao vivo no YouTube. Quem quiser ir para lá, muito bem-vindo. Então, vamos lá. Quem começa é a doutora Fernanda aí, tem perguntas? Vamos lá, gente. Nós vamos ser sabatinadas. Vamos. Pessoal, quem tiver pelo Instagram, quiser ir lá para o YouTube da doutora Cíntia Naranjo, coloca lá que vai achar ela no YouTube, para poder fazer as perguntas no chat do YouTube. Lá é muito melhor para a gente conseguir responder as perguntas de vocês, a gente coloca na tela, fica bem mais fácil da gente conseguir aqui manusear as perguntas e deixar mais claro para todo mundo. Quem tiver pelo YouTube, também pode mandar aqui as perguntas no chat. A gente gosta bastante quando vocês interagem, fica uma dinâmica muito bacana. Mas como nós somos prevenidas, a gente sempre traz aqui as perguntas que fazem para a gente durante a semana, tá bom? A gente está voltando aí de um recesso de final e início do ano, então esse ano promete bastante aí para a gente, muito trabalho, muita dedicação, para a gente conseguir ajudar bastante famílias. Promete não, nós já estamos na roda viva, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta, então, para a doutora Cíntia aqui, que trouxeram para ela durante a semana, que foi o seguinte. Eu tenho 3 filhos, um do primeiro casamento e 2 do segundo. Todo o meu patrimônio foi formado no meu segundo casamento, que é pelo regime da comunhão parcial de bens. Considerando que meu patrimônio foi construído pelo pai dos meus 2 últimos filhos, o primeiro filho vai ter direito se eu vier a falecer? Certo. Bom, vamos lá. Isso é direito sucessório, né? E direito sucessório tem tudo a ver aqui com a nossa questão de hold, né? Porque o que a gente faz aqui é preparar o caminho que os seus filhos vão perseguir depois que vocês não estiverem aqui para cuidar deles, né? A nossa tarefa aqui é proteger os seus filhos. No caso aqui em tela, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou até com a pergunta aqui na tela, né? Ela tem 3 filhos, ela teve 2 casamentos. Aliás, a gente tem até trabalhado essa questão do segundo casamento, né? Família recomposta, né? Que a gente tem colocado aqui, que interfere realmente na herança, né? Como é que fica a distribuição dessa herança, porque o cônjuge sobrevivente passa a ser herdeiro também. Mas a questão aqui que ela está colocando aqui para a gente, ela está fazendo um juízo aí de preocupação, né? Se o meu segundo marido foi aquele que foi responsável pela formação do meu patrimônio, a lei vai entender que os meus 2 filhos que eu tive naquele casamento, né, no segundo casamento, teriam mais direito que o meu filho que veio no primeiro casamento? Não, não é assim que funciona, tá? O que acontece? Filho é tudo igual, né? Filho a gente tem, o nosso patrimônio é dividido igualzinho para todos eles, são os herdeiros necessários, né? Então, os herdeiros necessários são aqueles que vão herdar aquele patrimônio em pé de igualdade. Pode haver uma distribuição diferenciada? Pode. Mas, via de regra, se você cai numa legislação, se você não fez nenhum testamento, se você não fez nada para mudar isso, a lei vai simplesmente dividir igualitariamente aquilo que lhe cabe pelo patrimônio. E como funcionaria aqui no caso dessa moça, né? Quando entrar, digamos, no caso dela falecer, o que acontece? Comunhão parcial de bens, tudo que é adquirido na constância da relação vai dividir na metade, seja numa partilha de divórcio, seja num falecimento de um dos 2 cônjuges, né? Então, a metade do patrimônio que pertence a ela, aquilo que ela amealhou na constância daquela relação, vai para o inventário e vai ser dividido igualitariamente para os filhos, tá ok? No caso de haver um bem particular que ela tivesse, que não é o caso, né? Porque ela disse que ela está vindo do primeiro casamento sem nada. E ela está preocupada ali que, como o segundo marido fez todo o esforço com ela, os filhos do segundo casamento teriam mais direito. De jeito nenhum, tá? O que não impede de você fazer uma distribuição diferenciada aí para os filhos, mas não por essa razão, e sim porque você entende que eles, por merecimento, teriam direito a uma partilha diferenciada. E onde é que você vai trabalhar
esse quinhão, né? Você vai trabalhar na metade do seu patrimônio. A metade do patrimônio que você tem, né? Então, vamos considerar aí, ó, quando tinha um patrimônio de 100%, um faleceu, metade foi para inventário. Dessa metade que vai para inventário, a metade poderia ter sido trabalhada, né? Então, ela poderia ter pegado a metade do patrimônio e já ter distribuído, mas isso ela só pode fazer em vida. E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através de testamento, ela pode fazer isso através de um mecanismo de doação, ou ela pode fazer isso através de uma holding, estabelecendo já essa condição aí, numa situação de, digamos, de um trabalho conjunto com a família, porque a família vai estar participando disso, né? E a gente entende, e todo mundo tem visto ultimamente, que a forma mais segura de você fazer é realmente pela holding. Por quê? Porque a doação, você vai pagar o ITCMD no valor de mercado lá do imóvel, ou que seja, no valor venal, não interessa. Vai ficar bem mais caro, né? E se você fazer um testamento, tá tudo bem, vão obedecer a sua divisão, né, de forma diferenciada. Porém, né, você vai cair, o seu inventário vai cair no judicial, que o juiz vai ter que se manifestar sobre o legado, e vai demandar tempo isso aí para o seu filho, fora o gasto que tem, né? Então, o mais barato e o mais seguro e o mais eficaz é você estabelecer uma holding em que você possa equacionar isso, tá ok? E não ter problema nenhum futuro. Vamos lá. Eu estou aqui com as perguntas da doutora Jeane. A primeira aqui, doutora, olha só. Meu pai faleceu e deixou dívidas e bens. Pergunta-se, são os filhos quem devem pagar por essas dívidas? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, quando uma pessoa falece e deixa bens e dívidas, não são os herdeiros quem vai pagar as dívidas, tá? Mas sim o espólio. Ou seja, os bens deixados pelo falecido é quem vai responder aí pelas dívidas. Ocorrendo o pagamento das dívidas com os bens, o valor que sobrar, o saldo dos bens que sobrarem, será então dividido entre os herdeiros, certo? Mas há uma solução para que isso não ocorra. A solução é a seguinte: para que os herdeiros, né, recebam 100% da herança, ou seja, não tenham aí essa perda patrimonial por conta das dívidas, os pais, ainda em vida, podem realizar o planejamento patrimonial e sucessório, e de preferência que seja por meio da holding, devido aos benefícios que ela traz, né? Então, fica essa dica aí para que mais famílias não venham a sofrer aí com as dívidas deixadas pelo falecido. Ok? Bom, agora então vamos fazer uma pergunta para a doutora Fernanda. Doutora, boa tarde. Doação em vida pode ser útil, principalmente quando se existe filhos do atual marido do ex-relacionamento? Concorda? Porque testamento pode ser questionado na justiça. Bom, vamos lá. Essa daqui parece bem a preocupação da que a cliente da Cíntia trouxe também, não, né? Tá todo mundo, acho que todo mundo se casando de novo, né? Porque é normal, gente. As famílias, a constituição das famílias mudaram com o decorrer do tempo, né? Antigamente a gente tinha aquele casal bem tradicional que casava lá com 20 anos e ia até a morte juntos e muitas vezes nem se casavam de novo, né? Hoje em dia a gente tem aí família que tem os meus, os seus, os nossos, né? Com casamentos diferentes, com filhos de casamentos diferentes, isso é muito comum. E a gente tem que se adaptar a essas situações. Então, problemas que muito provavelmente os seus pais e os seus avós não tiveram, hoje a gente tem, ou é um tipo de preocupação. Então, assim como tem outras vantagens, coisas que a gente não precisa mais se preocupar, que eles se preocupavam. Então, é muito comum isso hoje em dia. Eu vivo isso na minha família. Eu tenho 3 irmãos. Eu tenho um irmão que é do meu pai, com outra mulher. Tenho um irmão que é do meu pai e da minha mãe, junto comigo.
e tem uma irmã que é da minha mãe de um outro casamento dela. Então, você vê que é irmão de tudo quanto é jeito, misturado aí, né? E vai se adequando. Como que vai funcionar? A minha situação é ótima, porque dá para dar como exemplo disso daqui, né? Vamos supor, a mesma situação que a Cíntia comentou. Eu tenho um filho de um casamento anterior e o filho de agora, mas eu constituí o patrimônio com esse marido que eu tenho agora. Como que vai fazer, né? É o que é aquilo que a gente sempre traz aqui sobre a legítima, né? Esses filhos que são do casamento em comum, eles têm direito à parte do patrimônio, tanto do pai quanto da mãe. Aquele filho do casamento anterior, ele vai ter direito ao patrimônio, à parte correspondente da mãe, né? Então, o que é de direito ninguém consegue tirar, né? Mas eu confesso que é uma preocupação recorrente. A gente, nos nossos atendimentos aqui no dia a dia, isso sempre aparece, porque é muito comum esse tipo de relacionamento novos, com novos filhos, e os pais sempre ficam preocupados como é que vão ficar os seus filhos, né? Seja de antes ou depois, né? Receio de, né, os irmãos às vezes não tem convívio, né? Não tem contato, se vai agir com carinho ou não, se vai deixar ali a parte que é de direito ou não, vai causar algum problema, né? Eu sempre falo que da lei não tem como fugir, então o que é de direito vai ser aplicado, não dá para fazer coisa errada. O que é permitido fazer dentro da lei, a gente orienta, mas qualquer coisa contrária, a gente não trabalha a serviço disso, não, né? Então tem que trabalhar da forma correta. Essa pessoa que me perguntou, ela perguntou, então, se a doação pode ser útil nesse caso que tem filho aí de relacionamento do marido, ele tem um filho no relacionamento anterior. Na verdade, assim, tem que analisar, né, Cíntia? Cíntia, para ver se convém, porque a doação ela é um tipo de planejamento patrimonial, familiar. Nem sempre ela é benéfica. Às vezes ela é necessária, mas nem sempre ela é o melhor custo-benefício, que é o que a gente sempre fala aqui. O custo do imposto dentro da doação, ele é o mesmo que incide no inventário. Então, você não tem proveito econômico nenhum. E, além disso, ela lhe tira a sua liberdade, ela te limita, né? Se quiser vender ali amanhã ou depois, você tem que ficar pedindo a assinatura do filho, do genro, da nora, e isso te trava. Então, por isso que a gente faz isso através de uma holding. A gente usa a doação também, mas agora é doação de cotas. Na doação de cotas, a gente consegue trazer uma liberdade para os donos do patrimônio, que são os pais. E essa é a principal vantagem, além da financeira. A financeira a gente consegue reduzir ali de 50% a 90% do custo. Então, aí salta aos olhos a diferença, né? E fora isso, tem a questão de evitar conflito familiar. Isso não tem dinheiro que pague. Isso daí você pode pagar mais caro do que o inventário. Mas se você evitar o conflito familiar, valeu a pena. Então, é uma coisa que não tem como garantir como que vai ser o relacionamento dos seus filhos depois que vocês se forem, né? Num mundo normal, aí quando você assume as rédeas, fazendo um planejamento, aí sim você tem controle. Você diz em vida do jeito que você quiser, e mesmo quando você não estiver mais aqui, vai ser cumprida a sua vontade, né? Tanto que a pessoa até comentou aqui, né, na pergunta, porque o testamento pode ser questionado na justiça. Sim, realmente pode ser. Tanto que quando a gente precisa ir para o caminho de um testamento, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Como, por exemplo, se a pessoa for muito de idade, não é obrigado, mas a gente recomenda fazer um atestado médico ali de que a pessoa está em plenas condições mentais de exercer a sua capacidade civil ali, seus atos, né? E que não está sendo influenciado por ninguém, né? Porque isso é um dos questionamentos que vem na justiça com relação ao testamento. Fala que a pessoa foi induzida, isso e aquilo. Então, a gente não quer que isso aconteça. Mas, sinceramente, esse não é o pior problema do testamento. Ele é ruim, bem ruim, porque vai dar dor de cabeça para todo mundo. Todo mundo vai gastar muito dinheiro e vai ter ali um custo financeiro e emocional. E de tempo. O testamento demora, gente.
testamento não evita o inventário. Então, além de ter que virar um processo judicial para fazer valer aquele testamento, depois ainda tem que ir para o inventário, vai para cobrar tudo o mesmo tributo. Então, é pior do que não fazer nada, é pior do que deixar para o inventário, porque aumenta o tempo, aumenta o custo também, e aumenta a briga também, enfim, não vale a pena. Você paga para ter problema. Exatamente. Então, assim, é claro, gente, a gente fala de holding aqui, ela é a menininha dos olhos, certamente, é o que a gente vê que traz um melhor custo-benefício, mas existem situações que a gente tem que ir para um testamento ou tem que ir para uma doação de bens em vida, porque às vezes é a única solução. Eu tô com as duas situações, essa semana eu vou assinar um testamento lá em Pinda, porque não dá, a pessoa não dava para fazer holding no caso dela. Então, assim, para vocês verem que não tem certo e errado. Existe administração de riscos. Então, se a pessoa decide ir para o caminho de um testamento, ela está assumindo alguns riscos ali, de custo maior ou não. Tá bom? Tô escutando uma voz aqui, eu falei, meu Deus, depois eu vou ouvir. A voz do além. Não, é a voz do meu sócio. Gente, eu tô vendo que tem pessoal online aqui, hein? Tem 9 pessoas. Bastante gente online também no meu. Manda pergunta aqui no chat, que a gente adora responder pergunta ao vivo, tá? A gente está à disposição. Consultoria online aqui agora. Vivendo a emoção. Vou fazer pergunta agora para a Cíntia. Vamos lá. Ó, mandaram para a Cíntia o seguinte, ó. Vou me divorciar. Ó, tá avisando, hein? Tem a coisa aqui hoje, hein? A bruxa tá solta. Aqui, casos de família no Café com Rose hoje. Caramba. Vamos lá. Ó, a pessoa pergunta assim, vou me divorciar e sei que terei que partilhar os bens, mas temos filhos comuns e queremos resolver o direito deles quanto a esse patrimônio, sem que filhos de um casamento posterior venham a ter esse direito. Qual será o caminho mais barato e seguro para fazer isso? Na situação semelhante também, né? Mas tem deixa eu alertar uma coisa. Eu caí do Instagram, viu? Porque acabou a bateria do meu celular aqui. Você tá congelada aqui para mim. Caiu. Eu acabei de ver que acabou a bateria. Então vamos lá, eu vou repetir a pergunta. Então, acho que talvez não tenha ouvido a pergunta, né? Pode que ser. Você fez. Vou ler. Bom, a Fernanda leu aqui, eu estou com ela na tela. A pergunta que a Fê fez aqui para gente, tá? O pessoal no YouTube já saiu a pergunta inteira. Vou me divorciar e sei que teria que partilhar os bens, mas temos filhos em comum e queremos resolver o direito deles quando esse patrimônio, sem que os filhos de um casamento posterior venham a ter esse direito. Qual seria o caminho mais barato e seguro para fazer isso? Vamos lá. Quando ele fala assim, gente, filho é filho, né? As pessoas às vezes esquecem, né? Porque muitas das vezes as pessoas vêm colocando esse questionamento da seguinte forma: eu não quero que os filhos do meu ex-marido participem da herança, né, que eu construí com ele. Mas isso você não tem essa gerência, filho é filho. Filho vai herdar o patrimônio que o seu ex-marido tiver, aquele que ele levou do seu casamento e aquele, né, que ele amealhou depois desse casamento também com uma outra pessoa, tá? Então, o que acontece? Sempre você vai poder fazer aí um jogo de distribuição dentro da legislação, obedecendo a legítima. Você sempre vai poder fazer um trabalho na metade do patrimônio que lhe pertence. Só isso aí que você vai trabalhar. Mas é aquela história, né? A holding, o que acontece? Quando a gente faz na vida normal, através de testamento, através de doações, são situações que são inflexíveis, elas são um estanque e não se modificam, né? Você doou, tá na mão do outro. Se ele quiser te devolver, ele vai estar no critério dele devolver para você e acabou, não tem direito de arrependimento. O testamento também é a mesma coisa, porque a pessoa que faz o testamento, né, se ela não mudou isso, quando ela foi embora, isso não tem mais jeito, está lá desenhado direito lá para aqueles que sobrevivem, né?
O que não acontece na holding. A holding, a gente tem uma flexibilidade, e é fantástico da holding, por exemplo, numa situação exatamente como essa aqui, em que o casal se separou, vai sair mais caro ele fazer partilha de divórcio lá no divórcio, ele pode simplesmente pegar esse patrimônio que eles tinham, que eles iam distribuir lá meio a meio para eles, ou conforme fosse o regime de bens. No caso aqui, eu não sei nem se disse que era comunhão parcial de bens, não tem. Mas conforme for o regime, vai ter a separação lá do patrimônio. E você, na holding, você pode fazer isso de uma forma em que lá na frente, mudou a situação, você pode mudar. Por quê? Porque diferente de testamento, diferente de qualquer outra situação, na holding você tem o direito de arrependimento. Você pode reverter toda a situação. Você pode, inclusive, quando você faz... Porque o mecanismo da holding é o quê? Você pegar o patrimônio, né, integralizar ali dentro de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica ela vai funcionar como um cofre, ela vai guardar aquele patrimônio. E aí você, numa sucessão futura, como é que é feita, né, essa distribuição aí dos bens, né? Cotas, como a Fernanda falou. Você integraliza, declara as cotas lá no seu imposto de renda, e essas cotas não podem ficar no seu imposto de renda, porque serão, né, objeto de inventário, se você falecer, mas eles vão sair através de uma doação numa base de cálculo muito menor, mesmo incidência de alíquota, mas uma base de cálculo muito menor. E isso barateia muito esse processo. Então, tem duas vantagens, o fato dele baratear e o fato de que, quando você está numa holding ali montada, o que acontece? Os donos que montaram o patrimônio, são eles os controladores, eles que decidem. Se eles quiserem reorganizar tudo, eles que resolvem isso. Se surgir filhos no meio do caminho, eles podem incluir esses filhos aí, até porque os filhos têm direito de herança, né? Então, se a gente não respeitar a lei, né, de sucessão, obviamente que aquilo vai ser contextualizado ali, vai ser questionado. E por que não você fazer isso de uma forma que seja justa, dentro da lei, com todos participando, né? Os donos do patrimônio e aqueles que estão recebendo também. Por quê? Porque uma coisa é você pegar um testamento e ler, e o pai deixar para aquele e para aquele outro, sem haver uma explicação. E outra coisa é estar o pai e a mãe vivo ali, explicando, fulano, eu estou te dando esse valor aqui a mais, porque eu emprestei para o fulano lá atrás um valor que ele não me devolveu. Então, eu estou fazendo essa correção aqui e lhe dando um direito dentro do meu legado. É o legado que a gente chama, essa metade que ele pode trabalhar. Então, dentro desse meu legado, eu quero te dar, a lei me dá o direito de te dar mais, então eu vou compensar aqui. É a justiça que cada um faz, né, que enxerga, e que estava ali desde o início, ali, vendo a família se relacionar, os filhos que merecem, aqueles que participaram, né, do patrimônio no crescimento, aqueles que dão atenção aos pais. Gente, não adianta, a gente fala, filho é tudo igual, né? Tá entrando gente ali, viu, Fê? Aqui no stream, no YouTube. Filha é tudo igual, mas a gente sabe que existem afinidades. A gente sabe que o princípio da igualdade não é tratar todo mundo igual, é tratar o diferente de forma diferente para você chegar a um denominador comum e justo. Isso é o princípio da igualdade. E é isso que se faz dentro de uma holding, mas que se faz dentro de uma holding com a participação dos donos do patrimônio, eles comandando isso. Então, acaba sendo incontestável ali quando você faz uma coisa que é de comum acordo e que você vai trabalhando num acordo de sócios e que aqueles filhos que estão recebendo as cotas estão assinando isso. Olha, eu estou assinando esse compromisso. E a gente sabe que contrato faz lei entre as partes, né? Então, isso fortalece demais a estrutura de uma holding, a gente fazendo dessa forma, além de respeitar a legítima, ainda vincular, né, o recebimento daqueles que assinam, né, e que anuem. Aí vocês podem perguntar, mas se a pessoa não quiser? Não, obrigada a participar disso, tudo bem. A partezinha que vai para ela, deixa aí para o inventário, faz as contas do inventário. Manda ele chamar um advogado e pede para ele calcular qual vai ser a parte do quinhão dele, quanto é que ele vai pagar de inventário e quanto que os outros lá que estão entrando na holding vão pagar. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai pular para dentro da holding assim, com tudo, né? Ele vai na mesma hora. Então, essa é a vantagem. No caso dela aqui, ela está querendo proteger os filhos desse casamento. Olha, peraí,
Tá pautando aqui o meu, Fê. Tá esquentando o meu celular, esquentou muito. Isso. Peraí que eu Vamos vou seguir no YouTube. Não, eu vou fazer aqui. Eu tenho outro celular. Peraí, só um minutinho. Cadê ele? Eu tenho outro aqui. Tá aqui. Já vou fazer aqui Depois rapidinho. você coloca a pergunta do Thiago e da Rose na tela que a gente responde eles. Vamos lá. Vou abrir ao vivo aqui rapidinho. Ainda bem que tem 2, hein? Ainda bem que tem 2. Agora eu quero ver se eu... Peraí, que agora fazer ao vivo aqui... É fácil a gente responder ao vivo. Danada a gente fazer o ao vivo... Ô, Cíntia, posso aproveitar e fazer uma propaganda? Pode. Por favor. Um merchandise meu? Pode. Eu vou invadir o Café com Hold aqui. Eu vou fazer um seminário. Eu vou fazer antecipado antes do pessoal. E a Cíntia travou para mim? Será que é... Não, eu estou aqui. Você está me ouvindo? Cíntia, achei que você tinha travado. Pronto. Eu estou aqui entrando aqui de novo. Estou entrando aqui de novo. Peraí. Esquentou. Beleza. Hoje está ótimo. Gente, estou ao vivo aqui de novo. Vamos lá, eu botei. Ô, Cíntia, eu vou mandar o pedido aí, tá? Para participar novamente. Fernando não pode entrar, né? Vamos lá. Não tem outro celular aí? Bem-vindo de novo. Esquentou o outro celular esquentou. Tá todo mundo entrando aqui de novo. Cíntia. Acabei de enviar. Ver solicitação. Entrar ao vivo com Jeane. Ok, peraí. Entra aí ao vivo. Perfeito. Gente, voltei. Esquentou o celular. Eu nunca tinha visto isso. Eu só vou colocar aqui para não dar microfonia aqui, porque costuma dar. Vou repetir a pergunta. Eu estava já respondendo a pergunta, né? Já tinha feito a pergunta para vocês ali. E eu já estava respondendo aqui o do porquê. Então, na verdade, só finalizando, é importante as pessoas entenderem que os filhos têm direito e que nessa história aí, por exemplo, a pessoa quando vem num segundo casamento vai ter filho e aquele filho do segundo casamento vai ter direito. E a própria pessoa que hoje está fazendo isso aqui, separando, vamos manter esse patrimônio que nós amealhamos juntos só para os nossos filhos, isso não existe. Não existe. Por quê? Você pode ter amealhado esse patrimônio, independente do quando você adquiriu esse patrimônio, os seus filhos futuros de um próximo casamento vão ser herdeiros seus e vão ter direito ao patrimônio que você gerou com outro qualquer e com o próximo também, e o terceiro e o quarto que seja, não interessa. Filho é filho em qualquer casamento, tá? A única diferença que vai ter aí para os filhos é, por exemplo, no caso da mulher, né? Ela pode ter 10 filhos, de 10 casamentos. Os 10 filhos vão ser herdeiros dela ali no direito do patrimônio dela, que ela amealhou com todos os maridos, tá bom? Esses filhos, esses 10 filhos, cada um vai ter direito ao patrimônio de cada pai. Só isso que ele vai ter de diferente. De resto daquela pessoa, não tem muito que você querer fazer diferente, né? A gente faz uma hold, claro, né, para baratear, para uma questão de justiça, para botar um acordo ali de sócios em que haja o trâmite com um acordo das duas partes, né, participando, mas direito sucessório é direito sucessório. E você só pode fazer a diferenciação no legado, naquela legítima ali que a lei te dá direito de você doar para quem você quiser, até para o bêbado da esquina. Eu sempre falo isso, né? Para o bêbado da esquina, para a pessoa entender que pode ser para qualquer um, tá bom? Então, essa pessoa aqui, ela pode fazer, o casal pode fazer uma holding, né? Pode doar, pode fazer isso tudo, mas depois pode ser questionado se você não fizer isso de uma forma bem justa, tá? E a gente costuma trabalhar com muita seriedade dentro da holding para justamente não haver problema futuro, né? Para não haver questionamentos legais aí futuros, tá? E a gente entrar no judicial. Fê, nós estamos aqui com o pessoal aqui entrando no Instagram. Eu vou fazer o seguinte, Fê, quando você fizer a pergunta... No YouTube, né? Tem uma do YouTube. Coloca se você clicar, que eu respondo. Clica em cima da pergunta que ele vai para a tela. Não, mas não é isso não. É que como você está só aí no YouTube, o pessoal que está no Instagram aqui não vai estar ouvindo você. Mas você pode... paciência.
Posso botar Fala, aqui, convido o tirar pessoal o meu microfone. do Instagram, convido o pessoal do Instagram para ir para o YouTube. Olha, ela está falando aqui o seguinte: o pessoal que está no Instagram, ela está convidando vocês para ir para o YouTube, que o link está aí na bio. Não sei se está. Está na bio, né? O link está na bio, é que eu mudei de celular, já achei que tinha que mudar tudo. Não, é o mesmo Instagram para os dois aparelhos. Quem está aí, se vocês quiserem, aí vocês vão conseguir ver a Fernanda, que a Fernanda caiu, né? Caiu sua bateria, não é isso? É isso mesmo. Então, até eu achar o carregador, vamos seguir aqui. Tá. E eu posso fazer o seguinte também, eu posso tirar e deixar no som aqui do meu computador aparecendo, em vez de estar no meu microfone, e eles ouvirem. Pode ser. Oh, tá bem. Vamos ver aqui. Fala alguma coisa, Fê, vê se vai. Tá. Tá escutando? Acho que sim. Eu espero que esteja escutando. Vamos lá. Você quer colocar na tela a pergunta do Thiago para a gente responder? Vamos lá. É só clicar em cima dela. Vou clicar aqui. Exibir aí, ó. Qual o custo aproximado? Isso. Qual o custo aproximado, documentos, honorários, etc., para a criação de uma holding familiar? Tá, vou começar a responder e as meninas completam, né? Bom, Tiago, é o seguinte, de cara, eu já vou te falar que não tem como a gente passar para você o custo de uma holding, tá? Porque cada caso é cada holding é diferenciada, não tem uma receita de bolo para se fazer todas as holdings iguais, o mesmo valor, tá? Então, fica difícil para a gente te passar um valor, mesmo que seja aproximado. O ideal para passar um valor é analisar, ver qual que é o interesse, por que a família pretende realizar a holding, né? Porque tem algumas finalidades, e aí a gente precisa saber para qual finalidade a família quer a holding, saber todo o histórico do patrimônio, da família, enfim, são muitos detalhes que não dá para a gente passar valor assim, sem analisar tudo, né? E minuciosamente. Então, primeiro aí você teria que passar por uma sessão de viabilidade, que seria o primeiro passo, e o custo mesmo seria por meio do croquis, né? Que aí o croquis seria o segundo passo, que é um projeto, uma planta baixa de como iria ficar o seu sistema. Aí, com esse passo, você tem exatamente o valor que fica de tudo, tá bom? Aí as meninas podem complementar mais. Não, mas é isso mesmo. A gente fica muito difícil a gente quantificar. A primeira pergunta do cliente é assim, quanto vai ficar a minha holding, né? E isso envolve um trabalho muito grande, porque a gente tem que pegar todos os bens, tem que colocar isso num estudo para saber os valores que vão incidir sobre esse patrimônio, saber qual é o valor de mercado, saber ligar nas prefeituras para saber qual é o funcionamento lá no que tange ao trâmite de isenção de ITBI, né? Que a gente tem aí uma isenção de ITBI na integralização, e tudo isso interfere no valor, inclusive no tamanho do patrimônio. Não é assim, ó, o patrimônio X vai ser tanto, o patrimônio Y vai ser tanto. Não é assim que funciona, né? Então, são coisas muito complexas. E tanto é que o croquis é uma fase desse processo em que a gente trabalha bastante, né? É a fase que a gente mais trabalha do processo, é na hora que a gente vai quantificar o quanto sai uma hold. O que a gente tem, assim, certo, né, é que você pode ter uma economia tributária de 100%, e a economia numa hold total ali é muito maior, porque o valor do advogado diminui, as certidões já não vão existir mais na questão do cartório, né? Então, uma série de gastos que você não vai ter, e a alíquota de cálculo é menor, então acaba que o processo barateia por demais para você fazer uma sucessão aí mais segura e com certeza mais barato. Não tem como a gente te dar isso, entendeu? A gente pode dizer para você que você pode gastar no inventário de 13% a 40% do seu patrimônio, aí, dependendo de como foi, né? E na holding isso nunca vai acontecer, tá?
Fernanda, quer acrescentar mais alguma coisa aí? Eu acho que é isso. A gente, infelizmente, a gente não tem a resposta que querem ouvir. Mas, assim, o que você tem que ter consciência? A gente está lidando com todo o patrimônio de uma vida. Isso é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, não acho que você vai fazer holding por R$2.000, por R$5.000. Não é pouco, tá? É um investimento para se evitar um mal maior. Então, assim, como que eu vou falar isso? Eu já tive clientes que não fecham processos porque acham que o advogado está ganhando demais. Mas o caminho necessário para se chegar a uma economia ainda maior é pelo advogado, é pelo profissional competente. A gente estuda anos para saber uma coisa que você não acha na internet, pronto. Quantas holdings já não apareceram aqui que a gente teve que arrumar? Que daí a pessoa paga mais caro, né? Porque arrumar dá mais trabalho, né? Se der para arrumar, porque tem situações que já correu por água abaixo, né? Já houve falecimento, fez tudo errado, enfim. E o que eu sempre costumo mostrar quando a gente vai fazer os croquis é o seguinte: olha aqui quanto que você está tendo de economia. Essa economia é o suficiente para pagar o custo de implementação da holding com tudo, não só com o advogado, né? Mas com cartório, com imposto, com contador, com certidões, com tudo, né? É o suficiente para você pagar tudo isso, mas manter essa empresa, a contabilidade dessa empresa, que a gente negocia um preço mais em conta, né? Por, sei lá, 400 anos. Isso daí demonstra que aquela economia, ela ultrapassa a expectativa de vida das pessoas e de gerações futuras, inclusive, né? Então, o custo não se sobrepõe ao benefício, né? Então, assim, tem que ter uma sabedoria para conseguir enxergar isso, né? Se a pessoa ficar olhando valores, ai meu Deus, vou ter que pagar isso daqui para fazer uma holding. Mas você tem noção quanto é que pagaria para fazer um inventário? É muito mais. A gente estima uma economia entre 50% e 90% comparando holding com inventário. Mas eu já cheguei numa holding aqui de 96% comparado um com o outro. É absurdo o que a gente consegue reduzir, né? Fora a proteção, a segurança, evitar conflito familiar, reduz tributo. Para quem tem aluguel, para quem tem imóvel alugado, a gente consegue reduzir a tributação bastante. Aí, nesse caso, a própria holding se paga. E quando tem empresa? Como é que vai ser a sucessão dessa empresa? Atividade comercial, sei lá, tem uma loja, um comércio, uma clínica. Vai ter a sucessão dessa empresa também? Vai ter um protocolo familiar, qualquer um entra dentro dessa empresa. Essa empresa vai acabar quando você falecer? Ou ela vai prosperar e continuar em diante, né? Todas essas coisas a gente tem que analisar. E quanto mais trabalho, mais economia a gente gera. Mas também vai aumentando um pouquinho os honorários, tanto do contador quanto do advogado. Mas nunca o custo se sobrepõe ao benefício, né? Eu falo que você tem que ser dois profissionais para o empresário, né, para a pessoa ter na vida, é um contador e advogado. Eles vão te evitar muitos problemas e vão te tirar de problemas quando você já tiver com eles, né? A nossa profissão é resolver problemas. Nós optamos para ir para o lado do preventivo, para, né, tirar um problema ali pela raiz, para não deixar que ele aconteça. Então, assim, hoje nós três, a gente escolheu fazer a elaboração de propósito de holding por horas de trabalho. Mas existem profissionais que também colocam por porcentagem da economia que é gerada. Então, não tem certo ou errado, cada um trabalha de um jeito, né? E que pode ser uma coisa, um valor menor se for mais simples, se for mais rápido, ou pode ser um valor maior se for mais elaborado, se tiver um monte de cidades diferentes, né? Porque isso demanda que a gente
vá nessa cidade, na prefeitura, no cartório, isso demanda tempo, né? Fora o planejamento, né? O planejamento eu acho que é o mais importante, quantidade de tributo que a gente consegue reduzir, tem tributo que a gente consegue zerar, né? Tem, dependendo do modelo, a proteção que a gente traz de todo esse patrimônio, de proteger de dívidas futuras e evitar conflito na família. Então, tudo não é só valores envolvidos, né? Tem muita coisa por trás de tudo isso, né? Que só por os motivos fora o financeiro já valeria a pena fazer a holding. Né? Então, tem que ter cabeça aberta para pensar que você está está agindo por um bem maior, né? E não ficar pensando só no dinheiro. Porque senão você não faz e deixa seus filhos aí na angústia, na preocupação, na tristeza, em um momento que já é de dor. Né? Tem uma questão muito grande aí também, que a gente sempre coloca, que é um fator que ninguém pensa muito, né? Pensa em sucessão dos filhos, pensa nisso tudo, mas não pensa, por exemplo, que o seu filho, se ele falecer, o patrimônio particular dele, numa condição normal, ele vai ser objeto de herança lá para a sobrevivente, a sua nora, né? E que ela vai dividir em pé de igualdade com os seus netos. Esse patrimônio que o seu filho deixou, que é um bem particular que ela não teria direito num divórcio, por exemplo. E que ela não terá direito ali numa holding, ela não vai ter essa questão, ela não vai ter acesso a esse patrimônio que você deixou, que você está transferindo para o seu filho, ele vai chegar na integralidade lá para os seus netos. Exatamente. Quando a gente faz seminário, palestra, a gente demonstra lá todos os benefícios além do financeiro, só por eles já valeria a pena. O financeiro vem como a cereja do bolo ali. É isso. Agora, tem mais pergunta aí. Vocês querem responder a da Rose? A Rose. Pode explicar melhor o direito de arrependimento? Se as cotas forem transferidas aos filhos, alterações dependerão da concordância deles. Não depende nada deles. Por quê? Porque é por isso que existe o acordo de sócio, é como se fosse uma procuração com plenos poderes, tá? É uma condição sine qua non para que haja doação. Né? Se a pessoa pode, numa doação normal, determinar, por exemplo, que eu não quero que venda meu bem, né, que é a cláusula de inalienabilidade, eu posso, numa holding, estabelecer que eu vou ter gerência sobre aquele patrimônio o tempo todo. Essa é a condição. E a pessoa vai aceitar essa holding nessa estrutura. E isso é legal. Então, a gente fala em direito de arrependimento, na verdade, não chega a ser um arrependimento. A gente pode trocar a hora que a gente quiser, né? A gente pode movimentar. Tanto é que quando aparece, por exemplo, um novo herdeiro, um filho de um novo casamento e tudo mais, isso pode ser reorganizado, porque ele é flexível nesse ponto. O controle é seu. Você vende, você compra, todos os patrimônios vão ser feitos através da pessoa jurídica, que o controle absoluto é seu. Tá? E os filhos vão estar concordando com isso, na mesma configuração de uma doação em que você concorda com aquelas cláusulas securatórias, exatamente no mesmo desenho. Faltou alguma coisa, Fê? Perfeito. Não, eu acho perfeito também. Eu acho que não tem mais dúvida aí. Não, só o Nivaldo mandou boa tarde aqui. Boa tarde, Nivaldo. Olha, só que tá online aqui. Terrível, viu? A Maria Isabel entrou agora. A Maria Isabel mandou uma pergunta aqui, ó. Eu acho que a Maria Isabel é cliente nossa. É verdade. Ó, quer pôr na tela? Vou botar aqui, peraí. Calma aí que eu... Vamos lá. Vamos ler aqui. Quando eu faço a holding determinando as cotas aos filhos, se um dos filhos estiver devendo pensão alimentícia, essa cota corre perigo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque essa é uma dívida inerente à pessoa. E aquele patrimônio está resguardado, é como se ele mantivesse a natureza daquele dono do patrimônio. Não é ele que deve alimento para os netos, é o filho. Então, é a mesma coisa com a execução. Quando a pessoa recebe uma execução, que é uma execução aí, no caso, é alimentar, né? Essas cláusulas são impenhoráveis, esse patrimônio é impenhorável, ele não pode ser atingido, tá? Porque é como se a gente mantivesse mesmo o patrimônio na energia daquele que montou o patrimônio.
Então, tudo diz respeito a ele. Os filhos é a parte final. Ele só vai ter essa comunicação de direitos aí inerentes àqueles que estão recebendo as cotas quando ele falecer. E aí que eles vão ter acesso ao direito em si. Até lá, é uma mera expectativa de direito. Tá? É uma mera promessa de direito. Mesma coisa que um testamento. A pessoa está viva, fez o testamento só vai ser válido quando a pessoa falecer, não é verdade? É a mesma coisa aí nessa holding, tá? Em termos de proteção e de proteção até para execuções que vêm dos seus filhos, não é sua, é lá dos seus filhos, então é problema deles. Certo, doutores? Exatamente. Certo. Tanto que quando a gente vai apresentar essa parte de proteção no croquis, a gente até mostra, né, que os bens estão protegidos de futuros processos judiciais, tanto no nome dos filhos quanto no nome dos pais, de formas diferentes, mas estão protegidos, entendeu? Inclusive, dependendo da situação, Maria, vamos supor que é uma situação que eu já vi acontecendo. A gente tem lá a cláusula de call, né? Que é o direito do pai comprar as cotas dos filhos. A gente já deixa tudo protegido para que o cônjuge, né, o genro ou a nora, não tenha acesso de forma alguma, num caso de divórcio, a isso. Mas se por essa situação acontecer, o pai queria proteger ainda mais. O filho estava na possibilidade de se divorciar. Aí o pai, para não deixar ter acesso nenhum, já não teria mesmo, mas enfim, ele quis tirar do nome dos filhos essas cotas que estavam no nome dele. E isso é uma coisa que ele consegue fazer a qualquer momento, é mais uma forma de puxar de volta para si e redistribuir como ele quiser, né? Sempre é bom lembrar também que bem de família, que aquele imóvel que você mora, ele está protegido, a gente coloca essa proteção dentro da holding também, a gente indica qual que é o imóvel que é bem de família, né? Então, é o que a Cíntia falou. O filho, a título de pensão alimentícia, só poderia vir a ter acesso a aquilo que foi doado na ausência do avô e do pai. Sabe por quê? A gente coloca uma cláusula lá de penhorabilidade. Então, esse imóvel não pode, essas cotas não podem ser penhoradas. E quem permite isso é o Código Civil, ele que permite que a gente faça isso. Então, isso está na doação também, a gente acha perfeitamente normal da doação, então o que é normal para doação é também aplicável ali na hold, que é uma doação, né? Uma doação de cotas. E aí você põe as mesmas condições de uma doação nas cotas. Exatamente. Então tá bem, é claro, Maria, a gente sempre fala proteção patrimonial, né? Não é blindagem, eu não gosto de usar esse termo, não está acima do bem e do mal. Se comprovar que teve fraude, má fé, crime, algum tipo de crime, enfim, essas coisas conseguem derrubar esse tipo de proteção. Mas a gente trabalha com famílias que não é para. Geralmente não tem esse tipo de problema, né? Quando tem, a gente dispensa. E a questão, quando a gente fala também em blindagem, a gente está falando em execuções da própria pessoa, daquele que constituiu o patrimônio, né? Porque uma das preocupações que a gente tem, inclusive na sessão de viabilidade, é evidenciar se a pessoa não tem nenhuma execução, se não tem nenhum problema pré-existente antes da holding, né? Que ele possa configurar ali uma fraude a credores. Por quê? Porque a proteção é tão grande, você tira da pessoa física o patrimônio e põe na pessoa jurídica, e aqueles que estão executando, né, o patrimônio, eles não acham lá o jurídico, né, a pessoa jurídica. Eles vão procurar sempre da pessoa física, então não vão achar ali. Mas é aquela história, né? Se eu, Fernanda ou a Giane formos advogar para essas pessoas, a gente vai saber onde é que a gente vai procurar. E vai saber como procurar. E vai saber tirar lá de dentro da holding ali o que ele deveria ter separado, né? Numa situação em que ele deveria já ter separado o patrimônio, que é o que a gente faz. Se você tem uma execução, não necessariamente te impede de você constituir a sua holding. Mas a gente já tem um cuidado, né, de analisar o processo para ver em que pé está, qual é a possibilidade de uma condenação, e aquela história, condenou? Mandou pagar? Tira e paga.
entendeu? Isso não ninguém está aqui para cometer fraudes, não é essa a intenção. Então, isso é bem alertado ao cliente, bem explicado, bem trabalhado, para que ele não caia num crime, porque é crime, né? Aí ele sai do que ele queria proteger na esfera, né, de direito. Nós estamos saindo do Código Civil para ir para a área societária, né, que já dá uma liberdade muito grande de trabalhar o patrimônio. Mas quando você cai no crime, meu filho, não tem direito societário nem direito de Código Civil que vai te proteger. Você vai responder criminalmente ali, né? Certo, doutoras? Certo. Quando aí, a gente... caso, ao invés de... Desculpa. Quando a gente faz a holding, né? E no início a pessoa não tem problemas judiciais nenhum de execução, é muito difícil, muito mesmo, chegar a atingir o patrimônio que está na holding, tá? Só vai ter problema que também é difícil acontecer, mas pode, se já tiver alguma execução aí em andamento. Geralmente, quando é pré-existente, né? Nós temos aí isso, a desconsideração da personalidade jurídica, que é um instrumento que vai fazer isso. Ela, hoje em dia, ela está com critérios muito mais rígidos para você conseguir desconsiderar a personalidade jurídica, né, de uma PJ. Então, é bem difícil. Mas a gente tem esse cuidado. A gente tem esse cuidado de não permitir que o cliente caia, né? A gente já teve uma situação como essa, né, Fernanda, que nós recebemos no escritório uma pessoa que, quando a gente fez essa pergunta, ele desconfigurou, né? E aí ele tem que contar, ele tem que falar tudo, porque né, a gente tem que falar a verdade, não tem jeito, né? Melhor assim. No caso dele foi inviável, não teve jeito, né? No caso dele, nunca minta para o seu advogado, viu, gente? A gente está aqui para proteger. Se ficar omitindo informação, é um risco muito alto. Não, até porque eu já vi advogado ser incluído no polo passivo da demanda, porque gerenciou ali a situação. Ele direcionou o cliente, né, para cometer a fraude. E ele foi incluído no polo passivo da demanda, os bens bloqueados e tudo. Isso acontece também. Então, nós somos responsabilidade. Né? Nós temos uma função de meio, mas a gente tem que obedecer à lei. Eu acho que encerrou aqui as perguntas. Só tem uma aqui na minha. Eu vou fazer aqui, porque você está fora aqui do meu Instagram. A Jeane caiu também. Então, o pessoal do meu Instagram está escutando, eu acredito que esteja escutando vocês aí, porque vocês estão falando que tem o fone bem ali do lado do... eu acho que tem mais perguntas sim, Cíntia, mas como a gente acabou se estendendo, porque para mim eu acho que só teve uma pergunta, né? A gente vai na próxima. Que já estouramos o tempo. Pode jogar. Vamos deixar para a próxima semana. Gente, olha, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, quero agradecer a presença da Rose Libano, do Nivaldo, que entrou aqui, a Maria Isabel, tá? Que está entrando aqui no YouTube, que vocês vieram para cá. E vocês que estão aí, já caiu, né? Caiu a internet aqui, o meu congelou, o meu celular esquentou, parou, eu já corri para esse outro aqui. E também estava meio que travando aqui, mas todo mundo manteve aqui fiel, hein? Muito obrigada, eu tenho muito que agradecer a vocês, viu? Bem-vindo mesmo, vocês serão sempre bem-vindos. E quarta-feira que vem nós vamos estar aí. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram, o da doutora Maria Fernanda, é o de Bens com Seus Bens, com Meus Bens, não é isso? A doutora Jeane também, né, Proteja os Seus Bens, e o meu está com o meu nome. Então, vocês já estão aqui no meu... Da doutora Jeane está patrimônio protegido? Proteja seu patrimônio. Proteja seu patrimônio. Isso. Tá certo? Gente, muito obrigada. Nós vamos encerrar aqui. Obrigada. Eu posso mandar um comentário aqui? Pode. Eu vou mandar aí no chat. Um convite aqui para o seminário. Eu vou fazer daqui 2 semanas, eu vou fazer um seminário de planejamento patrimonial da família. E aí eu mandei no chat aqui do YouTube o link para inscrição. Então, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais um pouquinho lá. Aí lá nesse seminário eu vou falar tudo isso que eu comentei com vocês. Se quiser, pode tirar a perguntinha da Isabel da tela. Ocultei. E aí, no seminário, eu converso tudo isso que a gente comentou aqui, de todos os benefícios que a gente traz dentro de uma holding, além do financeiro, né? A gente explica tudo lá. Lá eu comento
a gente faz um comparativo, inventário versus holding, o custo de cada um. A gente coloca todas as linhas, né, de isso daqui de custo na holding é tanto, no inventário é tanto, até chegar na conta final. Tá bom? Ainda vai ter. A Gia vai fazer a palestra no dia 2 também? De março? Dia 2 de março. Dia 2 de março tem palestra da gente. Dia 2 de março tem palestra. O meu vai ser dia 7, 8 e 9 de fevereiro agora. 7, 8 e 9 de fevereiro, a Fernanda vai estar fazendo o seminário. E quem não puder assistir, dia 2 de março, nós temos aí a nossa palestra. Tá bom? É isso aí. Gente, pessoal, muito obrigada. Você não vai botar o link? Eu mandei no chat do YouTube, mas não está aparecendo aqui pra gente, né? Não está no privado? Vê se está no privado. Não, eu mandei no YouTube mesmo. Que estranho. Mas beleza. Mas para quem não ensina a Fernanda lá no Instagram dela, que vocês vão ter lá o link. Tá bom? Se não tiver aparecendo para vocês, é só entrar em palestra.debemcomseusbens.com.br. Aí você consegue se inscrever, tá bom? Gente, vamos encerrar. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigada mesmo também. Um abraço, fiquem com Deus. Ótima semana para vocês, pessoal. Fica com Deus, obrigada pela presença aí. Até mais. Até semana que vem, toda quarta às 4. Café com Hold. Bom, meninas. Eu acho que está no online ainda, ao vivo.